Olá, olá, estamos começando nessa terça-feira mais um Bom Dia Maranhão, hoje 4 de fevereiro de 2020. Confira as principais notícias desta terça. Projeto Orla Viva, que reúne registros da biodiversidade marinha, é atacado pela segunda vez este mês. Número de passageiros em ônibus que saiu de São Luís e sofreu acidente no Goiás era maior e a polícia segue investigando a causa dos acidentes. Baixo estoque obriga a Imomar a antecipar a campanha de incentivo à doação no Carnaval. Veja ainda como foi a volta ao trabalho dos parlamentares na Assembleia Legislativa e na Câmara Municipal de São Luís. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão! Um ótimo dia para você que nos acompanha na capital e no interior do estado também. São 7 horas e mais 1 minuto. A terça-feira está só começando. Tem muita coisa boa para acontecer. Esse é o nosso desejo de toda a nossa equipe aqui do Bom Dia nessa terça-feira para você que está ligado com a gente em todo o estado. Em uma audiência, como eu digo, do tamanho do Maranhão. E olha que o nosso estado não é pequeno não, hein? A gente só agradece mesmo, em nome de toda a equipe, essa audiência que vem crescendo aqui no nosso Bom Dia. Para ficar bem informado, já sabe, informação na velocidade que você precisa para começar o dia. Está com a gente aqui no Bom Dia Maranhão e a gente daqui a pouco vai falar sobre as políticas públicas na área de assistência social. Vou receber aqui no estúdio a secretária de assistência social aqui do estado, de São Luís, da capital, vai falar com a gente sobre essas políticas, alguns números, dados que mostram, comprovam realmente que o caminho, que estão fazendo o trabalho no caminho certo, números positivos, e quem ganha com isso, claro, é a população, né? Afinal de contas, a razão de existir dessas políticas é exatamente o bem-estar das pessoas. Pensando nas pessoas é que a gente precisa cada dia trabalhar, em especial aqueles que estão aí nessas atividades, né, nos órgãos públicos, para atender bem o público, né? Esse é o resultado é o que interessa e a gente daqui a pouco vai conversar aqui no estúdio sobre esse assunto, tá bom? O Bom Dia Maranhão de hoje começa falando ainda daquele acidente que aconteceu com o ônibus que saiu aqui de São Luís com destino a Brasília. O acidente, você sabe, foi lá no estado do Goiás. E o Eduardo Ericeira vai atualizar a gente com as informações sobre as causas do acidente. A polícia continua investigando aí, mas a Secretaria de Saúde de Goiás, ela lançou uma nota, inclusive, que traz um dado interessante, que é em relação ao número de passageiros nesse ônibus. Eduardo vai trazer mais informações. Eduardo, bom dia. Olá, Adalberto, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Pois é, Adalberto, a princípio foram várias informações, na verdade, que foram desencontradas, principalmente em relação à questão do número de passageiros que estavam neste ônibus que acabou se envolvendo em um acidente no último final de semana, mais precisamente na noite do sábado. Foi uma colisão grave envolvendo este ônibus que estava superlotado e também um caminhão, um acidente grave que aconteceu no estado de Goiás. Esse ônibus que inclusive saiu aqui da capital maranhense, saiu aqui de São Luís, com destino a Brasília, capital federal, Distrito Federal, e acabou se envolvendo em um acidente no estado de Goiás. A primeira informação que foi ventilada é que haviam 53 passageiros, que já estavam superlotados, já que o ônibus teria capacidade apenas para 48 passageiros. Depois subiu para 56, se chegou ao número de 57 passageiros, foi a última informação que foi repassada ainda ontem pela Polícia Rodoviária Federal, que, claro, a polícia ainda investiga as causas desse acidente, ainda investiga o acidente, mas a informação que foi repassada pela Secretaria Estadual de Saúde do estado de Goiás é que haviam 64 passageiros, quer dizer, um número bem mais elevado do que a informação que havia sido repassada ainda no dia do acidente, ainda ontem. Então, 64 passageiros. Inclusive, havia pelo menos um passageiro no bagageiro do ônibus. Só para se ter uma ideia, o quanto estava superlotado, havia uma pessoa, pelo menos uma pessoa, como eu disse, a polícia segue investigando o caso, sendo transportada e viajando no bagageiro, no setor ali na área do bagageiro do ônibus. A gente tem uma reportagem que foi enviada para a gente lá do estado de Goiás, ainda a respeito deste acidente que aconteceu no último final de semana. Vamos acompanhar. O acidente aconteceu no quilômetro 6 da BR-153 em Porangatu, no norte goiano. O ônibus que saiu de São Luís, no Maranhão, com destino a Brasília, no Distrito Federal, bateu de frente com um caminhão depois de invadir a pista contrária. A PRF lá no estado de Goiás, Porangatu, ela trabalha em cima da principal hipótese, segundo o que foi visto, que é exatamente de ultrapassagem indevida. Mas também não é descartado dormir ao volante. Quem estava no veículo denuncia a superlotação. Um adolescente de 16 anos estaria sendo transportado no bagageiro.
Ele está entre as 30 pessoas que ficaram feridas e foram socorridas. 2 homens que viajavam na carreta e uma mulher que estava no ônibus morreram no local. Os bombeiros atenderam a 58 vítimas. O atendimento aconteceu em conjunto com o SAMU, ambulâncias da Prefeitura de Porangatu e a PRF. O motorista do ônibus sofreu ferimentos leves, foi socorrido e depois levado para a central de flagrantes do município, onde prestou depoimento e foi liberado. Ele deve responder por homicídio culposo e lesão corporal culposa, ou seja, quando não há intenção de matar. Passageiros que sobreviveram foram alojados em uma escola do município. Pois é, Adalberto, então a gente repassa agora aqui os números atualizados a respeito deste acidente, em uma nota que foi encaminhada pela Secretaria de Estado da Saúde do Estado de Goiás, os números atualizados segundo a Secretaria de Saúde do Estado de Goiás. 64 passageiros estavam no ônibus, 3 pessoas acabaram morrendo neste acidente, lamentavelmente, 33 vítimas hospitalizadas, entre as quais 5 em estado grave e 18 com traumas ortopédicos. Essas foram as informações que foram repassadas pela Secretaria de Saúde do Estado de Goiás. Em estado considerado mais grave, identificados Rodrigo Batista de Jesus, ele encontra-se na UTI da unidade de saúde com estado geral grave e respirando com a ajuda de aparelhos. Essa é a vítima em estado mais grave. O Rodrigo Batista de Jesus, as informações do último boletim médico divulgado na tarde de ontem, por volta aí de 17 horas e 20 minutos de ontem. O paciente Jairo Cardoso da Silva também está na UTI, com estado geral regular, consciente e respirando espontaneamente. Além deles, outras 2 adolescentes e uma mulher também têm estado geral regular, estão conscientes e respiram sem aparelhos, mas não estão no leito especial. Então são 5 pessoas que ainda encontram-se em estado grave após esse acidente que aconteceu no último final de semana. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. É preciso investigar esse caso. É estranho que até agora a empresa não tenha se posicionado sobre o assunto, sobre o acidente. Nós procuramos, inclusive, representantes da empresa aqui na capital para falar sobre o assunto. Eles se negaram a falar até agora sobre o assunto. A polícia, com certeza, vai investigar e saber as causas aí desse acidente e se essa situação aí procede, né, em relação a uma denúncia grave de que uma pessoa, pelo menos uma pessoa teria embarcado, né, estaria viajando no bagageiro do ônibus. Quer dizer, se for confirmado, realmente é uma situação absurda, não é? São 7 horas e mais 7 minutos e olha só, o único local do Maranhão que reúne em forma de exposição aberta ao público registros da biodiversidade marinha, esse local foi atacado no fim de semana. E essa é a segunda invasão do local só esse ano. Logo na entrada, indícios da prática de vandalismo. Na sede do projeto Orla Viva, objetos de 2 dos aquários foram completamente destruídos. A situação ainda é um mistério, já que nada foi roubado. O caso aconteceu no último domingo, por volta das 6 da manhã. A gente fica assim espantado, porque o que leva uma pessoa a fazer isso? A gente não sabe. De repente você tem um inimigo, mas como? Quem é? Mas, teoricamente, eu não tenho, nem eu, nem o outro coordenador. A gente é professor, não tem nunca desentendimento com ninguém. Então, é uma coisa que a gente está agora na polícia exatamente para investigar. O projeto existe desde 2007 aqui na Praia do Araçagi, tratando do ambiente marinho. Nos últimos anos, recebeu mais de 40 mil pessoas para visitas, apresentações, congressos, encontros e reuniões científicas. Mas vai precisar parar as atividades nos próximos dias. Nos aquários que foram quebrados tinham tartarugas e vários peixes que acabaram morrendo. A gente trabalha com animais marinhos. É um museu marinho, né, que a gente recebe não só a comunidade, como também escolas para dar aula de biologia marinha. Aí fala sobre animais, fala sobre a poluição nas praias, enfim, uma aula geral de educação ambiental. As primeiras informações são de que um homem apenas teria cometido o ato de vandalismo. Há um mês, criminosos invadiram o local e levaram computadores. O caso já está sendo investigado pela polícia. Sabendo dessa situação de dano ocorrido aí na praia, nesse centro de proteção, a gente já fez um contato, o colega que está realizando o contato com o pessoal do ICRIM, a gente fazer um primeiro levantamento, fazer um laudo e analisar toda essa situação do dano que aconteceu, né, nessa ONG, e vamos tentar uma possível coleta de digitais para se tentar entrar algum dos autores aí do crime. Que pena, né, gente? Um trabalho tão importante, tão significativo esse feito lá no Araçagi por essa instituição e aí
Aí, às vezes, vem uma pessoa e causa um estrago como esse. É a segunda vez, a primeira é levar os computadores, que a gente possa apoiar aí ações no sentido de restaurar o mais rápido possível, né? Local visitado por estudantes, enfim, local de pesquisa que mostra a biodiversidade marinha aqui do estado. Enfim, então a gente lamenta e vamos aguardar aí as investigações. São 7 horas e mais 10 minutos, 7h10, não perca a hora, hein? 7h10. Uma das formas de conseguir uma vaga no mercado de trabalho é, claro, melhorar o currículo, né? Se qualificando aí. Em Caxias tem sido grande a procura por cursos gratuitos que podem contribuir sim para uma virada profissional. Jéssica Lima está desempregada, busca por uma vaga no mercado de trabalho, mas ela sabe da importância de manter o currículo atualizado. Por isso, logo vai começar a fazer um curso em informática. Nas empresas, bastante pede computação, tem que saber bastante mexer nos aparelhos. Aí é o principal que as pessoas querem no currículo de trabalho. O objetivo aqui é melhorar o currículo e, quem sabe, conquistar o tão sonhado emprego. Como é o caso da Andréia. Não perdeu tempo e veio se inscrever no curso de Meio Ambiente e Oratória, área que ela tem afinidade e visa uma oportunidade. É uma ótima oportunidade para quando o empregador visualizar um currículo de quem está interessado a prestar serviço, aí ele vai ver as qualificações que a pessoa possa ter. Qual o curso que você escolheu? Agora eu quero meio ambiente e vou para o rádio oratória também. Dos 8 cursos oferecidos na Casa Brasil, o mais procurado é informática, segundo o supervisor do projeto, que é do governo federal. Pela questão da atualização do mundo, né? Todo mundo hoje em dia tem que ter uma base para trabalhar com informática, ou até mesmo para preparar seu currículo em casa, se tiver um computador. Então, o mais procurado aqui é informática. Informática, a gente abre inscrição de manhã, no máximo em 1 hora acaba as vagas. As inscrições seguem até sexta-feira, dia 7. Os candidatos devem comparecer à sede da entidade, situada na Avenida Alexandre Costa. Se caso for menor de idade, deve estar acompanhado por um responsável. Olha, com a chegada do período chuvoso, aumentam os problemas em diversos bairros da região tocantina. Em Imperatriz, a gente vai ver na reportagem da Isabel Gomes como é que está a situação na Rua dos Almirantes. Vamos ver. Hoje, Dona Maria passa com uma certa tranquilidade por este trecho. No início era um sufoco, o medo tomava de conta, mas a necessidade se fez presente. Senão, o trajeto para chegar em casa seria bem maior. É difícil. A gente olha assim, nem vê rua. Nem vê rua, só mato. Mas é difícil demais para passar por aqui, isso é lama. Quem diria que este local que a dona de casa trafega seria a Avenida dos Almirantes, perto da Rua Marechal Rondon, na Vila Fiquene. Se for contar com a aparência, ninguém diz que tem a possibilidade de passagem pelo local. Todo mundo aqui reclamaram sobre isso. Muitas pessoas estão querendo vender as casas para sair daqui, procurar outro lugar melhor. Porque aqui na minha opinião eu falei para o rapaz aí, parece ter uma cabeça de burro enterrada. Entendeu? Eu moro aqui há mais de 20 anos. Comprei o terreno, construí a casa. Quando eu cheguei aqui, só tinha essa vizinha na esquina aí. Outros chegaram depois. Isso aqui não estava aqui na época. Chegou depois. No período chuvoso, o esgoto que já escorre no meio da via causa ainda mais transtorno. O mau cheiro e os dejetos expostos são causadores de problemas de saúde para a comunidade do bairro. Aqui é muito complicado. Há uns 3 anos atrás, eu fiz a reportagem aqui. O cidadão que participou da reportagem aqui e eles nunca fizeram nada. A gente clamou aqui. Eu mesmo abandonei a casa aqui porque não aguentei. Perdi geladeira aí, perdi tudo. A rua foi arrumada há poucos dias com o esforço dos moradores que investiram dinheiro próprio para melhorarem o básico no trecho. O básico para a gente poder entrar dentro das casas, porque se não fosse isso, eu tirar do pão para poder entrar. 3 anos. E eu já fiz umas 5 reportagens aqui. E nada foi feito, não jogaram pissarra aqui, nada. É complicado, bicho. Só quem sofre é a gente. Nossa produção entrou em contato com a Prefeitura de Imperatriz, que ainda não se pronunciou sobre a situação na Rua dos Imigrantes. Corrigindo aqui, tá bom? Confira agora o nosso giro de notícias. A Agência Nacional de Energia Elétrica informou que a bandeira tarifária do mês de fevereiro será verde, ou seja, não haverá custo extra na conta de luz para os consumidores.
Segundo a agência, o mês deverá ser chuvoso nas áreas onde estão localizados os principais reservatórios das hidrelétricas e o custo de geração de energia será menor. Dessa forma, não haverá necessidade de acionamento das usinas termoelétricas, que custam mais para gerar energia. Proprietários de veículos automotores podem aproveitar até 28 de fevereiro os benefícios oferecidos pelo governo do estado para pagamento do IPVA de 2020 e anos anteriores. Para o IPVA de 2020, o desconto é de 10% do valor, caso o pagamento seja à vista. Os proprietários de veículos que optarem pelo pagamento nas 3 cotas terão vencimento da primeira cota somente em março, de acordo com o final da placa dos veículos, conforme tabela divulgada pela Secretaria de Fazenda do Estado. A Escola de Música do Estado do Maranhão, Lila Lisboa de Araújo, lançou edital para inscrição de novos alunos. Ao todo serão ofertadas 87 vagas nos cursos de técnico em instrumentos musicais e técnico em canto. As inscrições terão início no próximo dia 17 de fevereiro e poderão ser realizadas pelo site da Secretaria de Cultura. No próximo bloco, a polícia conclui inquérito sobre duplo homicídio cometido em um condomínio aqui da capital, assunto para Silvan Alves. E mais, sai hoje o resultado dos alunos aprovados no programa Universidade para Todos. Daqui a pouco, Eduardo Ericeira tem os detalhes. São 7 horas e mais 16 minutos. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já. São 7 horas e mais 19 minutos. Estamos de volta com o Bom Dia Maranhão, ao vivo para todo o estado aqui pela TV Difusora. A gente volta para falar de segurança. Motoristas de aplicativos têm sido alvo constante de assaltos aqui na capital. Muitos já não circulam em determinadas regiões da cidade e evitam trabalhar no período noturno. Veja na reportagem de Nice Ribeiro. Uma sensação de insegurança que é sentida principalmente pela classe que trabalha diariamente com o transporte de passageiros. O Diogo é motorista de aplicativo e conta que os índices de roubos e assaltos cresceram nos últimos meses em relação à categoria. Pelo menos em média de outubro e novembro do ano passado, era uma média de 9 a 15, 16 assaltos por semana. Hoje é uma média de 17 a 25 por semana. E dentre esses assaltos, inclui-se também situações de motoristas que mantêm-se em cárcere privado. O último caso aconteceu durante o final de semana. O sequestro relâmpago foi registrado por esta câmera de segurança no bairro Angelim, próximo ao destino final dos supostos passageiros. 4 homens estavam no veículo e colocaram o motorista no porta-malas. O carro foi encontrado horas depois abandonado em uma praia. Infelizmente, essa não é uma realidade só dos motoristas de aplicativo. Durante todo o ano passado, quase 3.000 veículos foram furtados na região metropolitana. 1.100 foram recuperados. É que a maioria deles são abandonados depois que usados para cometer outros crimes. 60% desse total de veículos são as motocicletas. A maioria das ocorrências se concentra entre os municípios de São Luís, Raposa, São José de Ribamar e Passo do Lumiar. No ano passado também foram cumpridos 50 mandados de prisão. Segundo a polícia, todos os suspeitos eram envolvidos em mais de um crime. A gente tem identificado aqui que parte desses veículos que são roubados, muitas vezes eles são usados para cometer assaltos. Então, o que é que acontece? O cara rouba o veículo, logo em seguida ele é preso em flagrante ou então ele mesmo abandona o veículo. Por isso, muitas vezes a gente consegue localizar o veículo, mas não rapidamente consegue identificar o elemento. Mas a gente vem instaurando inquérito policial e tão logo vem sendo reconhecido pelas vítimas, a gente tem representado ao Poder Judiciário pela prisão preventiva desses elementos. Tão logo são decretadas as prisões, a gente vem deflagrando as operações. Continuamos falando de segurança, agora com a participação de Silvan Alves, que apresentou ainda há pouco o Bandeira 2. Silvan, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. O Silvan, vamos falar sobre assaltos às residências. Os assaltantes trocaram um tiro com a polícia na noite de ontem aqui na capital? Exato. As pessoas precisam tomar muito cuidado ao chegarem em casa e ao saírem, porque esse é um período crítico. O cidadão foi surpreendido ontem à noite lá no Itapiracó. Quando ele chegava em casa, ele foi rendido por cerca de 3 homens armados que entraram no interior da casa. Semana passada já havia ocorrido um outro episódio semelhante lá no Jardim Turu, onde um policial militar estava chegando em casa, também foi rendido pelos bandidos. E nesse caso aí eles roubaram vários objetos, eletroeletrônicos, televisão, etc., botaram dentro do carro e saíram em direção ali à Coab e lá já passaram a ser perseguidos pelo pessoal do Batalhão Tiradentes. Houve troca de tiros, eles bateram em cerca de, as condições que ficou o carro do cidadão lá, totalmente destruído, eles bateram em mais 5 veículos
quando eles estavam tentando escapar da polícia. 2 acabaram sendo presos e um terceiro acabou conseguindo fugir. Eles vieram lá do Tibiri, da região da zona rural, para roubar o carro e assaltar residências ali na região do Itapiracó. Os 2 presos foram autuados em flagrante no plantão do Quatrac. Silvão, agora a polícia concluiu o inquérito aí do duplo homicídio cometido em um condomínio aqui da capital, aquele que chamou a atenção, né? O casal foi encontrado já. Exato. É o caso do policial militar, do Carlos Eduardo. As pessoas perguntam por que foi tão rápido. É porque, em caso de acusado preso, a lei determina que o prazo é de 10 dias ao invés de 30, são 10 dias para que o delegado possa concluir os autos e enviar à justiça. Então, isso está sendo feito hoje, inclusive vai ter uma coletiva lá no Departamento de Feminicídio para falar sobre esse caso aí que teve grande repercussão, a morte do José William, a Bruna Alícia, né, que gerou muita polêmica, inclusive nas redes sociais, gerando daí desdobramento para novos inquéritos, né? Além do homicídio e feminicídio, e o policial, autor do crime, eu confesso, assumiu a autoria do crime, dizendo que tinha sentido o desgaste da relação com a Bruna Alícia, estava tentando sair de casa e acabou, infelizmente, cometendo esse crime aí. Ele foi preso autuado em flagrante, depois de ter confessado o crime, e teve a prisão dele convertida em prisão preventiva. Argumentos aí, claro, que não justificam Sim, um ato ocorrido. Aliás, nenhum argumento justifica, tirar a vida da pessoa. Obrigado, Silvan. Até amanhã. Ok, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Até amanhã. Silvan Alves, que de segunda a sexta, às 6 da manhã, apresenta o Bandeira 2 aqui na TV Difusora. São 7 horas e mais 24 minutos. Com as fortes chuvas que caem em São Luís, a reserva do Butantã já atingiu nível satisfatório de água, podendo abastecer a cidade até dezembro desse ano. A barragem é responsável pelo abastecimento de 40 bairros da capital. O nível atingido até agora pode ser observado nessa escala. A medição vai até 10 metros e a água já ultrapassou os 6 metros. O Butantã já alcançou quase 70% da capacidade somente no último mês de janeiro. Isso é resultado das chuvas intensas que têm caído, principalmente na região onde está localizada a barragem. O nível da intensidade das chuvas foram muito além daquilo que a gente esperava e, continuando assim com essa mesma intensidade, com certeza, para o final do mês de maio, nós atingiremos o nível máximo da barragem, que é de 10 metros. No mesmo sistema, dá para a gente abastecer sem nenhum risco até o final do mês de dezembro. Segundo a equipe técnica que trabalha no local, esse nível só se alcança normalmente em maio, quando as chuvas no período estão dentro da média. Há cerca de uma década não se via esse resultado já no início de fevereiro. Se parasse de chover hoje em São Luís, o Butantã teria condições de atender os mais de 40 bairros que integram a região central da cidade até o fim de dezembro desse ano. De acordo com a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, se continuar chovendo na capital nessa mesma intensidade, o Butantã atingirá a sua capacidade máxima até o mês de maio. Essa reserva de água, digamos, confortável no Butantã, descarta a possibilidade de racionamento no abastecimento, mas não de rodízio. Por isso, é fundamental ter consciência quanto à importância e à necessidade do líquido e evitar ao máximo o desperdício de água. Não há como ter mais racionamento, primeiro porque nós vamos ter a barragem do Butantã trabalhando em plena carga e também temos o Italuís que foi melhorado, temos sistemas com poços, sistemas isolados com poços artesianos. Então, diante dessa situação hoje, racionamento está descartado. A partir da hora que você desperdiça água tratada, você está jogando fora saúde, educação e muitas outras coisas boas que a gente deveria ter. Água é vida, é simplesmente vida. E agora vamos ver como é que vai ficar o tempo em algumas cidades do estado nesta terça-feira. Vem comigo que a gente começa com São Luís, a capital hoje com sol, com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado com chuva a qualquer hora, mínima de 25, a máxima de 30 graus. Lá na região Tocantina hoje, em Imperatriz, a possibilidade de chuva a qualquer hora. Mínima de 23, máxima de 29 graus. Tem 29, né? Tem 39 aqui, mas é 29 graus. Ainda bem que não é 39, né? 29 já é bastante quente. Em Caxias, na região dos Cocais, sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 23, máxima de 33 graus. Você vê que o período chuvoso chegou, a gente vai mudando ali para mais 3 cidades, mas a temperatura continua lá em cima. Santa Inês hoje com sol, com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Mínima em Santa Inês 24, olha a máxima, 31 graus.
Tutóia, grande possibilidade de chuvas na Bela Tutóia. Pancadas de chuvas hoje por aí, hein? Mínima de 26, máxima de 32 graus. Outra bela cidade, Carolina, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Lá em Carolina, a mínima 24 e a máxima 29 graus. Bem quente, não é? 7 horas e 27 minutos, o Ministério da Educação divulga hoje o resultado dos alunos aprovados em primeira chamada para o Programa Universidade para Todos, o ProUni, que oferece aí, você sabe, bolsas integrais e parciais em instituições particulares de ensino. Os detalhes a gente confere agora com Eduardo Ericeira, que está comigo mais uma vez. Eduardo. Pois é, Adalberto, foram realizadas aí mais de 1,5 milhão aí de inscrições que foram realizadas aí para o ProUni, que é o Programa Universidade para Todos. Foram mais de 700 mil inscritos, mais de 700 mil candidatos. O número de inscrições é maior porque as pessoas aí podem fazer 2 opções, podem optar por 2 cursos. O número de candidatos foi 782.497, de acordo com o balanço do Ministério da Educação divulgado ontem, na segunda-feira. O programa seleciona estudantes que serão beneficiados com bolsas de estudo em instituições de ensino particulares. O número de inscrições é maior do que o de inscritos, porque cada participante, como eu disse, pode escolher até 2 opções de curso. O resultado do ProUni será divulgado hoje, terça-feira, dia 4, mesmo dia, em que serão abertas também as inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil FIES e também para o Programa de Financiamento Estudantil PFIES. Foram feitas 1.226.797 inscrições para as bolsas integrais, ou seja, 100%. As pessoas vão poder aí fazer, cursar o ensino superior de graça, né, já que é uma bolsa integral. 280.290 para as parciais. O ProUni ofereceu no primeiro semestre 252.534 bolsas, das quais 122.432 foram integrais, ou seja, o governo federal pagando 100%, e 130.102 parciais, meia bolsa 50%. Só para repassar aqui o cronograma, confirmando hoje, dia 4 de fevereiro, o resultado da primeira chamada, a entrega dos documentos para garantir a matrícula, começando também hoje, logo após a divulgação, começando hoje, se estendendo até o dia 11 de fevereiro, de 4 a 11 de fevereiro, a entrega aí dos documentos. A segunda chamada acontece no dia 18 deste mês, a entrega dos documentos para garantir a matrícula logo após a segunda chamada, dia 18. É de 18 a 28 de fevereiro, 18 a 28 deste mês, e a adesão à lista de espera acontece no período entre 6 e 9 de março. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Eduardo. Daqui a pouquinho você volta com outras informações. No próximo bloco, São Luís colhe resultados positivos de políticas públicas na área da assistência social. E mais, Emoar antecipa a campanha de doação de sangue no Carnaval. A gente volta já, são 7 horas e mais 30 minutos, um instante só. São 7 horas e mais 33 minutos, de volta ao Bom Dia Maranhão, ao vivo para todo o estado. A redução da taxa de mortalidade neonatal, a diminuição no percentual de crianças menores de 5 anos com peso elevado para a idade e a redução na taxa de abandono escolar do ensino fundamental da rede pública municipal são apenas alguns dos resultados colhidos pela Prefeitura de São Luís a partir de políticas da área de assistência social. Para falar sobre o assunto, eu converso agora com a secretária Andréa Lamantes. Secretária, bom dia. Bom dia. Secretária, esse monitoramento que foi feito, aponta dados parciais aí, claro que relacionado a 2017 e 2018, é preciso um tempo para se levantar esses dados e compilar esses dados, mas qual a importância desses números para a nossa capital? Bom, em primeiro lugar, é destacar de onde vêm esses dados. Esses dados são oriundos da plataforma chamada Plataforma dos Centros Urbanos do Unicef. É uma parceria do Unicef com a Prefeitura de São Luís, desde a primeira gestão do prefeito Edivaldo Holanda Júnior. Nós aderimos à plataforma. Para quem está nos assistindo, que conhece muito o selo Unicef, que é mais conhecido no Maranhão todo, São Luís, por ser a metrópole, ela não concorre mais com os outros municípios maranhenses. Ela concorre com ela mesma. Ela passa a fazer um desafio que é muito maior. Nós fizemos desde a primeira gestão. Traçamos toda a mediana, onde nós indicamos onde é que era a área mais vulnerável de São Luís, onde tinha mais homicídio de jovens, onde a mortalidade era maior, onde a gravidez na adolescência. E a partir daí, primeiro momento, monitoramos, primeira gestão, fomos diminuindo esses dados. Agora, na segunda gestão do prefeito, a Unicef pautou em 4 grandes eixos, que esse que você vem trazendo, evasão escolar, atenção à primeira infância, redução de homicídios e a questão de direitos sexuais e reprodutivos. E a redução desses dados, o primeiro período, que foi esse monitoramento,
que é a metade da primeira gestão, metade da segunda gestão do prefeito, ele mostra que São Luís ela começa a enxergar seus problemas e ela ataca esses problemas. E atacar isso aí é disputar com ela mesma, é lutar com os indicadores para que eles possam melhorar. E como é esse atacar os problemas? De que forma isso é feito? Pronto. Como é que se faz? É um conjunto de secretarias, um conjunto de políticas públicas, educação, assistência, saúde, esporte, cultura, lazer, e nós começamos a demarcar os territórios. Nessa segunda etapa da PCU, se focou hoje o território da grande área da cidade operária. Então, você tem um foco no território, dentro desse foco nós estamos monitorando os indicadores e nele diminuindo. Então, o foco principalmente nesse, onde é que precisa articular? A articulação é suficiente só com o município? Não. São Luís articulou com o próprio governo do estado, porque também entendeu-se que tinha uma carência de atividades escolares e ensino médio, o que fazia tornar um terreno propício para a mortalidade de jovens. Então, todo o processo foi avançando a partir dessa leitura desses indicadores. As pessoas têm essa leitura também dessa atividade, ou seja, como é que é esse dia a dia lidando diretamente com as pessoas sobre o resultado prático dessas políticas públicas? Um dos desafios é isso, é conseguir canais de comunicação que se possa apresentar, que se possa dar visibilidade a essa redução desses indicadores, mas também técnicas pensadas a partir da juventude, que é um público-foco atendido por nós, tem mostrado grande resultado. Dentre eles, um programa premiado, Saber Jovem, Vivendo Melhor, né? Então, dentro desse programa, o que é esse programa do Saber Jovem, como esse nome já traz para nós? É o jovem falando para o jovem. Nós estamos falando agora de direitos sexuais e reprodutivos, o número de incidência de jovens, né? Que a luta para diminuir a incidência de jovens com HIV. Então, a Prefeitura de São Luís, através da Secretaria de Saúde, tem um grupo de jovens que fala para jovens. O jovem como protagonista aí, né? Isso é uma forma concreta de chegar na comunidade apresentando a luta para a redução de indicadores, fora isso, a ampliação disso em toda a rede. Então, escutar a juventude, escutar, né, o jovem dizer que precisa melhorar a comunicação lá no posto de saúde, preciso melhorar o diálogo de quem faz essa orientação, eu preciso preparar uma escola, que aí vai reverbera na educação, né? Eu preciso preparar uma escola que receba o menino e a menina com adaptações melhores, enfim. Dar voz a quem muitas vezes fica na invisibilidade, né? Secretária, e a qualificação profissional do quadro da Prefeitura? Tem acontecido a própria inserção, a necessidade de concursos públicos, né? Para qualificar mais ainda o profissional? Pronto, perfeito. Recentemente, o prefeito acabou de convocar agora, nos últimos dias, mais 19 concursados, né? Mais 19 aprovados no último concurso da Sencas. Fez um concurso para 52 vagas, já chamamos 71. Então, assim, isso é um compromisso muito grande. Quando você fala a qualificação profissional, só se pode trabalhar em qualificação se eu tenho um grupo que ele é efetivo, que não está nessa rotatividade toda hora, que não está no trabalho precarizado. Isso você só consegue fazer através de concurso público. Então, paralelo a essa convocação do concurso, que ela vai somando e qualificando o atendimento, você consegue expandir a rede de acolhimento, você consegue expandir. Ano passado, nós entregamos, São Luís é a 5ª capital brasileira a ter um núcleo intersetorial de medidas socioeducativas em meio aberto. O que é isso? É a convergência da educação, da saúde e da assistência para atender o adolescente, cometer um ato infracional e no ato do seu atendimento eu consegui encaminhar para a escola, encaminhar a atenção à saúde que for necessária, encaminhar para o atendimento do CREAS. Mas isso só é possível se eu consigo expandir a equipe. Isso só é possível se eu consigo qualificar de forma correta através de concurso. E para além disso, a gente consegue perceber outros avanços que a gente vai conseguindo abarcar, né? Dentre eles, a qualificação dentro dos fenômenos que atendemos. São Luís capacitou no último ano 360 agentes públicos especificamente no enfrentamento à violência sexual de crianças e adolescentes. Que eu já vi aqui no programa falar do 18 de maio, sim, mas pensar que 18 de maio ele todo dia precisa ser trabalhado. Assim como a erradicação do trabalho infantil, que é uma luta das grandes capitais brasileiras. São Luís lançou ano passado o selo Trabalho Infantil Aqui Não, que é um foco principal nosso, junto às feiras municipais de São Luís, seja mercado, seja feiras livres, porque é onde o nosso trabalho, nossa abordagem social identifica que ainda encontramos a maior incidência de trabalho infantil em São Luís. E, paralelo a isso, se conseguiu um êxito muito grande, que acho que é legal destacar, eu creio que nós já vimos também aqui nesse espaço divulgar a campanha contra o trabalho infantil no período de finados.
São Luís conseguiu, ano passado, não identificar nenhum caso de trabalho infantil nos cemitérios, contrapondo aos 42 casos encontrados em 2018. Então, foi uma parceria não é só da Prefeitura de São Luís, é junto com o Ministério Público do Trabalho, a Delegacia Regional do Trabalho, o Fórum Estadual de Erradicação do Trabalho Infantil, mas foi um trabalho focado. E, paralelo a isso, nós reforçamos essa ação hoje nas feiras, que eu falo que é o selo, né, do trabalho infantil. Então, tudo isso só é possível quando você consegue injetar gás numa equipe efetiva, uma equipe que vai ser capacitada para poder avançar. É uma conexão. Secretária Andréa Laonde, obrigado pela entrevista aqui na TV Difusora. Eu agradeço a oportunidade e à disposição, mais esclarecimentos. Obrigado mais uma vez. Olha, vamos mudar de assunto. Após 3 semanas de recesso, a Câmara Municipal de São Luís deu início às atividades parlamentares no dia de ontem. A maior parte dos 31 vereadores que compõem a Câmara de São Luís esteve presente na primeira sessão do ano. Estamos muito otimistas. Esse ano, assim como foi ano passado, será de muita produtividade em favor da cidade e das pessoas. Secretários foram representando Prefeitura de São Luís e Governo do Estado. Essa relação institucional é extremamente importante que seja mantida, até para o bom funcionamento das casas, tanto aqui a Legislativa e a Casa Executiva. Trazendo essa palavra de realmente de apoio, de conforto aos vereadores de São Luís, ouvindo as demandas da cidade, as demandas que chegam através dos vereadores, que são aquelas pessoas que estão mais próximas da população. Alguns assuntos são prioridades neste ano de 2020 aqui na Câmara Municipal de São Luís. A exemplo da votação do plano diretor para a cidade. Quem esteve presente nesta segunda na Câmara foi a população que participou dos debates. Foram cerca de 10 audiências públicas realizadas no ano passado em diferentes regiões da cidade. É fundamental para a cidade. Não só ele, como as leis acessórias, lei de uso do solo, código de postura, código de construções, que são elementos que compõem a grande árvore da legislação urbanística. 2020 também é ano de eleições municipais. Para os vereadores, os debates serão mais acirrados na casa. Essa questão aí de ser um ano eleitoral, a assintosidade dos debates, das disputas, elas vão se tornando mais presentes. Mas só que a gente já tem uma postura que é conhecida, então a gente não vai ter muita diferença em relação àquilo que a gente sempre fez. Embora seja um ano eleitoral, eu acho que a gente tem que conciliar as duas coisas, é um ano importante. Nós temos o plano diretor aqui para nós trabalharmos aqui, nós temos a lei orçamentária anual e temos toda a necessidade da população. Então, assim, não vejo problema não, pelo contrário, é um ano muito intenso, mas eu tenho certeza que vai ser um ano com muita resolução de coisas boas para a cidade de São Luís. Comigo, John Coutrinho, nosso colunista de política. John, a gente falou aqui sobre o início dos trabalhos na Câmara de Vereadores, aquilo que você falava, a discussão do plano diretor, tomando conta aí desse início de ano das discussões. E na Assembleia Legislativa, o governador esteve presente ontem no momento da volta aos trabalhos, inclusive já falando, do projeto relacionado ao zoneamento econômico e ecológico do Estado. Enfim, esse também vai ser um foco importante nessa largada, digamos assim, de 2020, não é? É isso, Adalberto. Bom dia a todos. Com certeza. Um projeto importante, né, que deve ser apreciado pela Assembleia Legislativa, pelos deputados, em grande maioria da base do governador Flávio Dino e, com certeza, de grande interesse econômico relacionado ao suporte econômico do Estado. Além disso, claro, o outro projeto que deve estar sendo analisado na Casa em relação ao piso, né, o novo piso dos professores, sim. Que também é muito importante esse reajuste aí dado pelo governador Flávio Dino, que deve chegar aí a R$ 6.300, professores de 40 horas, o maior salário do Brasil nesta faixa, né, relacionada aos professores do Maranhão. Vamos ver então a reportagem que nós fizemos sobre a solenidade de abertura do ano legislativo na Assembleia. Vamos lá. Após a cerimônia militar, a solenidade de abertura do ano legislativo na Assembleia Legislativa do Estado seguiu com a primeira sessão do ano. 31 dos 42 deputados registraram presença. Um ano que vem voltar suas importâncias aí na mudança da Previdência, do financeiro, que acaba envolvendo toda a estrutura do Brasil, mas a gente sempre trabalhando com o diálogo, sempre realmente estreitando os laços com o nosso presidente, com os secretários, para que a gente realmente possa andar junto com o governo. Vamos continuar contribuindo nessa situação aqui do nosso Estado, nessas políticas públicas, defendendo sempre
às pessoas mais carentes e fazendo com que efetivamente nós possamos contribuir no nosso mandato para justamente orgulharmos aquelas pessoas que nos colocaram aqui. Também participaram representantes dos poderes executivo e judiciário. O governador Flávio Dino novamente apresentou a mensagem governamental pessoalmente. No discurso, ele destacou que faz questão de comparecer à reabertura dos trabalhos. Prestou contas de avanços em áreas como educação, segurança pública e saúde. O governador Flávio Dino também encaminhou à casa imediatamente 2 novos projetos. O que trata do zoneamento ecológico e econômico do bioma amazônico no Maranhão e o que vai possibilitar um reajuste no salário dos professores. 2 projetos que estou encaminhando hoje à Assembleia Legislativa. O primeiro é histórico no nosso estado, que é o zoneamento econômico e ecológico do bioma Amazônia. É um pleito dos setores empresariais e também da sociedade civil há algumas décadas. E, de outro lado, destaco esse segundo projeto, que também será entregue hoje, esse que versa sobre a continuidade da política de valorização do magistério. Logo em seguida, o presidente da Casa, o deputado Otelino Neto, também destacou a importância dos trabalhos legislativos e a harmonia entre os poderes. Um ano de muito trabalho, como foi o ano de 2019. Nós vamos, como fizemos no ano anterior, aqui ter um bom debate político sobre o Maranhão e o Brasil. Vamos apreciar os diversos projetos de lei que virão de autoria do Poder Executivo, de autoria dos deputados estaduais. Enfim, vai ser a Assembleia Legislativa, vai cumprir, como bem tem feito, o seu papel de órgão legislativo e também a sua função constitucional de fiscalizar as ações do Poder Executivo. Ele também falou sobre a condução dos trabalhos em um ano eleitoral. Nós já tivemos outros momentos de eleições municipais, a Assembleia vai continuar cumprindo bem o seu papel e as matérias que aqui chegarem serão apreciadas com a celeridade que o Maranhão precisa e exige. O presidente Otelino ontem também, John, deu indicativos aí de que vai tratar a questão das emendas impositivas, né? Isso, o presidente Otelino falou, logo depois, no final aí da sessão, sobre esse projeto, né, de emenda positiva. Ele disse que é o seguinte, que não é uma decisão dele, é uma decisão da Casa, dos deputados estaduais, 42 deputados ali, que já vem discutindo isso, Adalberto, desde o ano passado, ou seja, já é uma discussão aí relacionado às emendas impositivas. Vamos traduzir para as pessoas só o que é emenda impositiva, para as pessoas entenderem um pouquinho? Exatamente. O governo é obrigado a pagar as emendas de todos os deputados, porque alguns deputados de oposição alegam que o governo não paga, demora a pagar, e aí seria uma obrigatoriedade e também, claro, teria uma faixa de porcentagem do valor do orçamento. Então, isso seria emenda impositiva que seria aprovado ali naquela, deve ser votado, apreciado, analisado este ano na Assembleia Legislativa. O próprio presidente disse que não é uma pressão do Legislativo em relação ao governador Flávio Dino. Ele próprio destacou a harmonia e a união e o entendimento entre os dois poderes, mas disse que isso é uma questão, né, interna da própria Assembleia, dos próprios deputados, e claro, vai ser colocado em discussão, vai ser colocado em votação, que os deputados decidirem, portanto, deve ser aprovado. Ô, John, vamos falar sobre como é que o PP caminha para essa eleição aqui em São Luís. Qual foi a análise feita aí pelo Fufuca? O PP o PP é um partido grande, Adalberto, mas ele não, o presidente regional, André Fufuca, deputado André Fufuca, deputado federal, ele não vem falando muito, né? É um partido aí que não tem candidato próprio, mas é um partido que tem uma estatura muito grande no país e no Maranhão também. Ele disse que o partido está no epicentro das discussões, só que ele não faz estardalhaço, né? Ele disse que as articulações dele são mais silenciosas e disse que o partido apoiará um candidato com reais chances de vencer aqui em São Luís, ou seja, não terá candidato próprio, mas fará parte de uma coligação que deve, segundo ele, vencer as eleições, e disse ainda que o PP deve ficar aí entre os partidos, entre os 3 partidos que mais elegerão prefeitos, né, no Maranhão, mas conquistarão prefeituras. Nós sabemos aí que, além do PP, nós temos o PCdoB, o PDT e o próprio PL, que são partidos também que disputarão aí as prefeituras do Maranhão, que estão tentando almejar aí, né, quem conquista mais, quem elege mais prefeitos.
Por falar em prefeitos, tem um deles aqui no estado que foi afastado pelo Tribunal de Justiça. Qual é o município e qual é o prefeito? Olho d'Água das Cunhães, o prefeito Rodrigo Oliveira, essa discussão vem também desde o ano passado, vem se arrastando, Adalberto. Né? O Ministério Público fez uma denúncia, segundo a Câmara, Tribunal de Justiça, ali pediu o afastamento do prefeito por conta de uma denúncia feita pelo Ministério Público relacionado à suspeita de fraude de licitação, favorecimento de uma empresa, né, de aluguel de máquinas pesadas ali em Olho d'Água, e o prefeito foi afastado, mas ele recorreu ao STJ. Só que o STJ rejeitou o recurso e agora o Tribunal de Justiça, portanto, confirma o afastamento. Depois do STJ ter rejeitado o recurso, confirma o afastamento dele e deve assumir imediatamente a vice-prefeita de Olho d'Água das Cunhães. Então, o prefeito Rodrigo Oliveira deve ser afastado, já uma decisão confirmada aí, portanto, pelo Tribunal de Justiça do Maranhão. Vamos ver agora se dará cumprimento a esta decisão. Para fechar, o governador Flávio Dino recebe o deputado Duarte Júnior no Palácio? O governador ontem, ele recebeu o deputado Duarte Júnior, que é pré-candidato a prefeito pelo PCdoB, partido do governador. E pelo indicativo aí da mensagem do governador, que ele postou aí nas redes sociais, dar a entender, Adalberto, que ele, como diz, deseja boa sorte aos novos projetos do Duarte, né? Dá a entender que o Duarte foi liberado do PCdoB para se filiar a outra legenda, ou seja, o PCdoB mesmo deve ter o Rubens Pereira Júnior como candidato a prefeito de São Luís e o Duarte deve se filiar a um outro partido da base do governador Flávio Dino. Ou seja, portanto, este encontro aí deve ter sido para isso e o partido mais provável aí de filiação do deputado Duarte Júnior deve ser o PRB ou outros partidos também, como nós falamos agora há pouco, o PP que está livre, né? Nós temos Cidadania também, que é o partido da base, que não tem candidato a prefeito ainda. Ou seja, esses partidos aí que não definiram nomes. E aí o Duarte, portanto, deve seguir seus rumos aí fora do PCdoB. Obrigado, João. Até amanhã. Até amanhã, Adalberto. Limpamos a pauta por Pronto. hoje. Vamos em frente, você ligado aqui no Bom Dia Maranhão desta terça-feira, né, gente? Olha, o Carnaval na região dos Cocais terá a presença de atrações nacionais, carnaval que promete, entre as atrações nacionais, Araqueto da Bahia e Jonas Esticado. É a programação do carnaval lá em Caxias, vamos ver. A Avenida Senador Alexandre Costa, mais uma vez, será transformada em corredor da folia durante o período carnavalesco, o principal destino de foliões de Caxias e de outras cidades. Super fantástico, o balão mágico. A programação começa na sexta-feira e segue até quarta-feira de cinzas. O bloco da Secretaria da Mulher e Secretaria de Assistência Social do município faz a abertura do evento. Iniciamos na sexta-feira a concentração a partir das 17 horas, ali próximo à CN Motos. Essa programação de sexta-feira ela começa mais cedo, porque nós temos o bloco da Secretaria das Mulheres, também juntamente com o bloco social da Assistência Social. E aí a atividade vai até às 3 horas da manhã. No sábado, concentração às 21 horas, inicia a apresentação com bandas locais, vai até às 3 horas da manhã. Na segunda-feira também às 21 horas, vai até 3 da manhã. E na terça também às 21 horas e vai até às 3 da manhã. Palco e trio. Além da Avenida Alexandre Costa, a folia também vai acontecer em outros espaços da cidade. O percurso das escolas de samba na Rua Doutor Berredo foi definido conforme acordo entre Secretaria de Cultura e Liga de Escolas e Blocos Tradicionais. A segurança será uma das prioridades no Carnaval. Uma estrutura será destinada aos profissionais da área de saúde, com espaço para atender os foliões, bem como dar suporte aos agentes de segurança na Avenida Alexandre Costa. Nós deveremos ter uma outra reunião antes do Carnaval para alinhamento de alguns pontos. Faremos também um QG, como todos os anos a gente faz, né? Onde está a Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, Bombeiro Militar, Bombeiro Civil, Polícia Civil, Conselho Tutelar, os agentes de trânsito, Guarda Municipal. Esse espaço é um espaço reservado somente para as forças de segurança e saúde. Carnaval promete aí na região dos Cocais, Caxias deve receber um bom público. São 7 horas e mais 54 minutos. Olha, por conta do baixo estoque de sangue, o Hemomar antecipou a campanha de sensibilização de doadores aí no período que antecede o Carnaval, um período de muita procura, né? A campanha começa a partir de hoje. O Eduardo Ericeira está lá no Hemomar e tem detalhes para nós aqui na capital. Eduardo.
Pois é, Adalberto, a campanha, como acontece todos os anos, antecedendo o Carnaval, que é desenvolvida pelo EMOMAR, justamente para atrair mais pessoas, antecedendo o Carnaval. A campanha neste ano que acontece de 4 a 24 de fevereiro, justamente para atender a demanda que a gente sabe que, lamentavelmente, é crescente, não só nesse período de Carnaval, mas nos períodos aí de festividades. Eu vou conversar aqui com a Ana Penha, que é assistente social aqui do EMOMAR. Ana, a gente sabe que nesse período de festas, no Carnaval não é diferente, cresce a demanda e, claro, inclusive a campanha foi até antecipada, né? Iria começar no dia 17, foi antecipada agora para o dia 4, justamente para atender essa demanda, né? Isso, muito bom dia. Isso, o EMOMAR resolveu, a Secretaria de Saúde, na realidade, resolveu antecipar essa campanha por conta do nosso baixo estoque. E que seria de 17 a 24, hoje é de 4 a 24. E por conta desse baixo estoque que nós temos e a demanda nesse período carnavalesco aumenta significativamente, né? Tá. Em relação a essa questão de tipo sanguíneo, tipo de sangue, tem algum que a situação é mais crítica ou de fato todos necessitam que venham doadores? Olha, todos os nossos tipos de sangue estão em estado crítico e nós estamos trabalhando com estoque mínimo mesmo. Mas os negativos sempre mais crítico ainda. Os tipos sanguíneos, os negativos são que estão menor estoque. Menor estoque. E é uma demanda muito grande para ser atendida. A campanha que tem início nesse ano, pode fazer o convite para as pessoas que o horário de funcionamento aqui do EMOMAR, os hemonúcleos também espalhados pelo interior do estado vão participar da campanha, não é isso? Isso. Nós temos o hemonúcleo em Codó, Balsas, Imperatriz, Santo Inês, Pinheiro e Balsas. Então a gente precisa que as pessoas venham realmente doar sangue. Este ano nós estamos com a campanha Doar é Amar. Antes da diversão vem a boa ação, doe sangue. E nós estamos aqui para convidar a população a fazer esse ato de solidariedade para atender a demanda de todo o nosso estado. O EMOMAR funciona de que horas até que horas? Isso, o EMOMAR funciona das 7 às 18 horas, de segunda a sexta, e funciona no sábado, das 7 às 12 horas. E é necessário estar bem de saúde, trazer um documento com foto, não ingerir bebida alcoólica no dia anterior, pesar acima de 50 quilos, dormir bem nas últimas 24 horas e estar alimentado, não precisa estar em jejum. Tá ok, Ana Penha, assistente social aqui do EMOMAR, então está feito o convite, é importante que as pessoas possam vir doar antes de cair na folia, possam vir fazer esse gesto de amor que ajuda a salvar vidas, não é isso, Adalberto? Com certeza, Eduardo. Obrigado a você, a nossa entrevistada também, que as pessoas participem desse ato de amor acima de tudo, né? O Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias você confere no nosso portal MA10. Amanhã a gente tem um encontro marcado, em cedinho, às 7 da manhã, aqui na Difusora, com muita informação. Silvio Alves falando de segurança, Diogo Trim falando de política. A gente se encontra amanhã às 7. Vamos falar, inclusive, sobre as políticas voltadas para a população indígena, as políticas do governo federal, amanhã com o representante do CIMI aqui no estúdio. Tchau, tchau, até amanhã.